Como eliminar os vícios de linguagem da sua comunicação de uma vez por todas? Você já parou para pensar que tem umas pessoas que se comunicam e aí você olha e percebe, meu Deus, como aquela pessoa transmite confiança, mas ela não fala nada de extraordinário, não fala nada demais. Sabe por que isso acontece? Porque a autoridade de alguém não é transmitida só no conteúdo que ela diz, mas em como ela se comunica. Tá no uso ou não dos vícios de linguagem, nas repetições das palavras, na falta de clareza, na ausência de pausas, ou então até na ansiedade que ela transmite quando ela se comunica. E nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar justamente como eliminar todos esses erros, vou te trazer exercícios práticos para você se comunicar sem vícios de linguagem. E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Isabela Mori, eu sou CEO da IM Comunicação, atriz, jornalista, apresentadora de TV, mas hoje principalmente mentora de oratória de grandes especialistas. Por mim já passaram, olha, muitos alunos, muitos palestrantes que hoje possuem uma oratória de altíssima performance. E se você gosta desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal ou de me acompanhar um pouco mais lá no Instagram. Esse problema dos vícios de linguagem acontece muito com especialistas, professores, vendedores, líderes, empresários. Por quê? Porque muitas vezes a forma com que vocês todos pensam é muito rápida e vocês não conseguem ter os momentos de silêncio. Vocês sempre querem preencher esses momentos de pausa e silêncio com algum som. E é aí que nasce o abençoado vício de linguagem que muitos de vocês têm dificuldade em eliminar. Porque o vício em si, ele não é só um detalhe, não é só uma palavra na comunicação de alguém. É o sinal que o cérebro está te dando de alguém que tem insegurança no que diz, que pede por comprovação, por aprovação das pessoas, que tem baixa convicção no que está dizendo e, por fim, que não está preparado, ou seja, falta de preparação antes de falar em público. E o resultado, o vício de linguagem, não é só algo que vai atrapalhar no entendimento da tua mensagem, mas vai sim impactar na percepção de autoridade que você quer passar. E para você vencer os vícios de linguagem de uma vez por todas, o primeiro passo é você entender os motivos pelos quais eles existem e depois aplicar o exercício correspondente para você ir aos poucos eliminando eles da sua vida. Lembrando que um vício de linguagem é como um vício comum, vício de cigarro, bebidas, roer unhas. Você precisa ter persistência, consistência e ter aí a sua dedicação até conseguir eliminar definitivamente. Como eu disse no começo do vídeo, medo do silêncio, esse é o primeiro motivo pelo qual o vício existe. Você não consegue sustentar um silêncio. O silêncio depois que você fala uma frase. Então você trouxe uma afirmação, silêncio. Pega o ar para continuar falando. Quando você tem essa dificuldade de sustentar o silêncio, você vai preencher com os vícios, como o né, o então, ok, tá bom? Todos esses exemplos são exemplos de vícios que simplesmente não têm função nenhuma na frase. Eles podem ser naturalmente eliminados da sua comunicação e o sentido da frase vai continuar o mesmo. E eu posso te garantir que as pausas muito bem feitas e controladas, elas te ajudam muito mais a comunicar autoridade do que esses vícios de linguagem que ficam no meio de um silêncio, né? De um silêncio de 1, 2, 5 segundos que poderia existir. E o exercício que eu já quero que você comece a aplicar no seu dia a dia é o exercício da gravação de um vídeo de 1 minuto. Esse vídeo ele não é para ser postado, é um vídeo de exercício. Só que esse vídeo de 1 minuto é um vídeo onde você vai desenvolver um assunto, você não precisa escrever um roteiro, você vai simplesmente colocar para gravar e não vai poder parar, cortar, você vai falar por 1 minuto sem parar. E se no meio desse exercício você falar, você dizer algum vício de linguagem, você vai parar e começar de novo. Fazendo esse exercício algumas vezes, gravando um vídeo de 1 minuto por dia, se corrigindo imediatamente após o uso de um vício de linguagem, já é o primeiro passo para você conseguir eliminá-los da sua vida. Eu sei que no começo pode parecer difícil, mas o grande quê da questão nesse exercício é você conseguir substituir a ansiedade que existe quando você diz um vício de linguagem por um momento de silêncio. Então você vai se habituar a terminar uma frase e ficar em silêncio. Vamos para um outro motivo que faz com que os vícios de linguagem existam. É quando você não tem clareza, estrutura do que você quer falar. E uma mensagem fragmentada, ela também dá espaço para os vícios de linguagem ocorrerem.
Então, quando você tem um pensamento desorganizado, quando você não tem um começo, um meio e um final, você tende a usar o é. Então, esse é, ele tá sempre querendo conectar uma ideia a outra, uma frase a outra, porque você não organizou antes de falar. Crie o hábito de ter uma estrutura de blocos. Organize os pensamentos em blocos, começo, meio e final. Uma estrutura básica, uma linha lógica para você desenvolver a sua fala. E o exercício aqui que você pode já começar a aplicar no teu dia a dia, e aí sim você pode escrever, é desenvolver 3 momentos, 3 estruturas, 3 blocos, melhor dizendo, da tua comunicação. Então, é o começo, o desenvolvimento e a conclusão. Eu gosto de escrever porque fica muito mais visível você vendo os 3 blocos do que você tentar imaginar na sua cabeça. Ah, esse aqui é o começo, o meio e o final. Você até pode, mas isso vai exigir um pouco mais de tempo aí para você organizar os pensamentos. E os TDAHs aí de plantão vão ter muita dificuldade de fazer tudo de cabeça. Por isso que eu recomendo que pegue um papel e uma caneta e estruture o bloco do seu pensamento para você, de fato, poder falar uma mensagem estruturada. E o terceiro motivo que faz com que os vícios de linguagem aconteçam é o excesso na velocidade na hora de falar. Quando você fala rápido demais, você também não vai seguir essa estrutura lógica que a gente acabou de falar. Isso vai fazer você se atropelar, você se esquecer, você confundir, trocar a ordem das coisas e vai existir uma linguagem. Então, essa afobação toda, essa velocidade é o que te atrapalha. Qual que é a grande saída aqui? É você conseguir falar um pouco mais devagar. E o exercício é justamente esse, é fazer leituras em voz alta. É você falar e ler mais devagar. Nem que seja uma folha por dia, você está lendo um livro, pega um capítulo e lê ele em voz alta. Você está lendo a Bíblia, de manhã você lê um devocional, pega e lê ele em voz alta para você ver os pontos finais, as vírgulas, ponto de exclamação. Veja a entonação em cada frase. É isso que vai te dar mais autoridade na sua comunicação. Toda essa entonação seguida de uma velocidade adequada vai te ajudar também a eliminar os vícios de linguagem. E nessa leitura em voz alta, se atente para falar pelo menos 20% mais devagar, pegar o ar entre as frases e também não se esqueça de articular mais as palavras até o fim. Tem pessoas que articulam, mas conforme a frase vai chegando ao fim, vai deixando, vai falando mais baixo, vai deixando de abrir a boca e aí também não funciona. E o quarto motivo pelo qual os vícios de linguagem existem é a grande necessidade de aprovação alheia. Quando você fala alguma coisa, quando você dá a tua opinião e diz o né? O que é esse né? É uma necessidade de aprovação. Tá comigo? Concorda comigo? E a pessoa não precisa concordar com você. Então esse né é justamente isso. Você tem no fundo a insegurança, falta um pouco de convicção ou de certeza do que você está falando. Então mude esse mindset, essa necessidade de ter sua opinião aprovada ou chancelada por alguém e elimine o né do final da tua frase. E ó, eu sei que na altura desse vídeo você já deve ter percebido quais são os vícios de linguagem que você comete. E também percebeu que o problema vai muito além de usar o né, o então, o tá, porque os vícios, na verdade, eles estão representando o quê? Eles estão representando uma reação emocional do seu cérebro. Ansiedade, insegurança, nervosismo. E são problemas como esses que fazem com que profissionais muito competentes se pareçam menos experientes, menos profissionais, justamente na hora de fazer uma reunião, de fazer uma venda, de fazer uma palestra, de dar uma aula. E foi por isso que eu criei a formação Expert 5 Estrelas. É uma formação onde você vai ter acesso a um método 100% prático de comunicação e oratória, o primeiro no Brasil reconhecido pelo Ministério da Educação, que vai juntar técnicas do teatro, da televisão, do jornalismo e técnicas de venda para você dominar a alta performance na sua comunicação. Você vai eliminar seus vícios de linguagem, você vai aprender a estruturar o teu pensamento e a tua mensagem, você vai aprender a se comunicar com confiança. Então, se você quer eliminar esses hábitos que enfraquecem a sua comunicação de uma vez por todas e quer se comunicar com mais autoridade, clique no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo para você poder falar com a minha equipe e saber das informações para fazer parte da formação.
Vamos lá para um quinto motivo pelo qual os vícios de linguagem existem. Eu chamo de falta de consciência corporal. Quando você está nervoso, ansioso, tudo certo para você cometer muitos vícios, para você se atrapalhar, se embolar no que você quer dizer. A consciência corporal, ela vai fazer você respirar melhor, você ter um ritmo de fala melhor. A sua postura, querendo ou não, ela te ajuda a ficar mais atento, a se ouvir o que você fala. Quando você ouve, presta atenção no que você está falando, você já acessa aí uma atenção a mais para se lembrar de não usar os vícios de linguagem. Então, ter a linguagem corporal adequada vai também te ajudar a não utilizar esses vícios que empobrecem muito a sua comunicação. E aqui um dos melhores exercícios que eu posso indicar para vocês é que vocês assistam aos seus vídeos. Porque ao assistir os vídeos, você consegue se observar, você consegue ouvir os vícios sendo utilizados, você consegue ver a tua movimentação na câmera, se você olha ou não, se você tem algum vício de movimento também. Eu, por exemplo, há um tempo atrás, eu tinha um problema de ficar com a cabeça tombada na hora que eu gravava. E eu só percebi que eu falava assim porque eu comecei a me assistir. Então, toda vez que eu ia gravar, eu já me lembrava da postura de ficar com a coluna ereta e o pescoço reto para a câmera. Então, é normal, é absolutamente normal você ter um vício de linguagem, de movimento. Porém, nem todo mundo vai saber isso de primeira mão. Você vai ter que se assistir para conseguir se corrigir. O primeiro passo para eliminar um vício é você ter consciência dele. Então é se assistindo que você vai conseguir limpar todos eles da sua comunicação. E por fim, eu coloquei também aqui nesse vídeo um sexto motivo pelo qual os vícios de linguagem existem e acabam aparecendo aí na sua fala. É quando falta intenção na sua comunicação. Quando você for falar, você sempre tem que se perguntar qual é o meu maior objetivo com essa fala. Se você não tem claro esse objetivo, é aí que você dá margem para o vício existir. Qual é a ideia principal que eu quero passar com essa fala, com essa frase? Isso tem que estar muito claro para você. Isso te ajuda a ser mais objetivo na sua comunicação e evitar usar os vícios de linguagem. Olha, se nesse vídeo eu conseguir te fazer entender que cometer esse erro de usar os vícios de linguagem não é exatamente igual você não saber falar, você não saber se comunicar, quando na verdade eles acontecem por uma reação emocional do seu cérebro, eu já estou muito satisfeita. É justamente por você ter ansiedade, nervosismo, você não respirar, não ter atenção, que você tem cometido esses vícios que te atrapalham tanto. Então, reassista esse vídeo quantas vezes for necessário para você conseguir eliminar todos eles da sua comunicação. Pode ser difícil no começo, mas eu posso te garantir que o benefício vai ser imenso. Sua comunicação muito mais limpa, você transmitindo muito mais autoridade. E se você gostou desse vídeo, se eu fosse você, eu não parava por aqui, porque tem muito mais no meu canal. Eu indico que você assista a esse outro vídeo que está aparecendo na sua tela, onde você vai aprender a como ser respeitado através da sua comunicação. Você vai adorar juntar o conteúdo dessa aula com desse próximo vídeo, porque eles são super complementares. Até o próximo vídeo.